Olá, pessoal, tudo bom? A gente tinha combinado de começar realmente com os aplicativos do LibreOffice, né? E hoje eu tô iniciando, a gente está iniciando o Impress, né? Que é o aplicativo para a gente poder fazer apresentações, tá certo? Então eu fiz o seguinte, eu vou deixar dois arquivos PDF para vocês, além desse vídeo, óbvio, né? E a gente. Que consta nesses dois vídeos? Esse daqui, vocês vão ver porque a gente vai conversar agora. São dicas de como fazer uma boa apresentação, né? O que eu vou dizer para vocês? Não tem uma regra, mas são apenas dicas que podem ajudar a gente a fazer uma apresentação em público, né? Seja para os colegas, vocês vão ter que apresentar trabalhos durante as disciplinas, ou fazer, sei lá, alguma outra apresentação em algum outro momento da vida de vocês. Então, são dicas de como fazer uma apresentação legal, né? Uma apresentação bem feita. Esse daqui vai no sentido mais da própria apresentação em si, né? Como que a gente deve se portar quando a gente está apresentando um trabalho. E o outro conjunto de slides, inclusive, eu não vou fazer um vídeo sobre ele porque vocês vão entender. Ele, na verdade, ele é muito visual, ele mostra como que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer esteticamente nas nossas apresentações, tá bem? Então vamos lá, né? O que a gente deveria tomar cuidado, assim, ó? Algumas questões, eu elenquei algumas, né, das que eu acho que são realmente importantes. Por exemplo, a gente tem que testar a apresentação no local, né? Por exemplo, você vai fazer uma apresentação, você traz de casa ela e verifica antes de fazer a apresentação se tá tudo certo, né? Como é que vai ficar ela no data show, né? Como é que vai ficar a aparência dos slides de vocês. Isso é uma coisa bem importante, a gente testar com uma certa antecedência, tá? Bom, selecionar e preparar cuidadosamente os slides a serem projetados, isso é bem óbvio, né? Isso a gente tem que fazer um layout legal, não muito escandaloso, né? Tem que ser uma coisa que não agrade, não agrida, desculpa, os olhos de quem tá visualizando. Vocês assistirem uma apresentação com fundo escuro, às vezes, é uma coisa muito cansativa. Daí a gente vai conversando isso durante a disciplina, né? Os slides devem estar organizados na ordem e sequência que o trabalho foi escrito. O que significa isso? A gente não pode fazer, por exemplo, eu fiz 20 slides. Eu não vou apresentar o último, depois volto para o primeiro, depois vou para o quinto. Então a gente tenta dar a sequência certa. Senão fica uma coisa muito estranha, né? Fica muito desagradável para quem está assistindo. Outra coisa, não utilizar textos muito longos. Nas apresentações, isso a gente deve fazer sempre. Usar tópicos. Eu não vou botar um tópico aqui de 20 linhas. Fica muito desagradável. A ideia do programa do Impress ou do PowerPoint, por exemplo, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com o Impress. É o quê? É a gente fazer textos curtos. O slide, ele serve como um guia. Não é para a pessoa que está vendo a apresentação ficar lendo todo o tempo. Ela é uma referência. Então, o tópico tem que ser só uma referência, não pode ser um texto muito longo. Bom, tem gente, né, não é o caso de vocês, nem a gente vai fazer isso, né, isso geralmente, eu vou brincar um pouquinho mais com o pessoal das áreas de humanas, assim, que escreve e faz uma apresentação e bota a referência, segundo fulano, segundo ciclano, segundo um determinado autor, ele bota muito nome dos autores, então acho que fica um pouco estranho, né, fica meio estranho a gente fazer isso. Isso daqui, ó, sempre que possível ficar de frente para a plateia, né? Quando a gente está apresentando, a gente tem que estar olhando para a nossa plateia, não ficar de costas, olhando para os slides só. Fica extremamente desagradável e deselegante, né? Isso a gente não vai fazer, tá certo? Bom, vamos lá. Olha só. O que existe hoje em dia, né? Vocês já devem ter visto muita gente em muitas apresentações usarem um apontador de tela. O que é o apontador? É um aparelhinho com laser, né? Que a gente pressiona e daí a gente mira numa parte da apresentação. Então fica bem legal da gente fazer a apresentação usando isso. Na verdade, eu tinha perdi o meu, né? Até não tenho usado ultimamente, mas é muito interessante a gente fazer o uso desse apontador.
tá? Quando a gente for apresentar alguma coisa, você aponta com ele para o teu slide na parede, né? Fica muito legal, fica muito boa a forma de você situar quem está vendo a sua apresentação, tá? Na medida do possível, acho que é muito interessante usar, né? Se não tiver, não tem problema, mas é uma ferramenta interessante. Bom, quando houver pergunta sobre o trabalho, a gente tem que prestar muita atenção, né? Na pergunta, olha, quem está perguntando lá é o fulano, então eu vou dar atenção para ele, pensa antes de responder, né? E responde com toda a calma do mundo, tá certo? Não tem que sair assim, não deixar a pessoa perguntar, não é essa a ideia, né? Bom, a gente tem que, na medida do possível, praticar a apresentação e não ler 100% do tempo. Isso quando a gente inicia, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Quando a gente está começando a apresentar alguma coisa, a gente vai lá e lê, ó. Vou ler aqui, praticar a apresentação e evitar ler 100% do tempo as anotações. A gente não tem que ficar lendo o tópico, só lendo os tópicos e não fazer nenhum comentário. Não é essa a ideia, tá? O tópico é um guia pra gente e um guia é uma forma de guiar a gente e guiar a plateia. Mas você não vai ficar lendo toda a apresentação. A gente tem que usá-la como uma referência. Bom, esses dois últimos aqui, né? Ó, evitar cortar a palavra de quem está perguntando. O que significa isso? Isso é uma questão de educação, né? A gente não pode cortar a pessoa que vai querer fazer uma pergunta, não deixar ela perguntar. Claro que a gente pode até dizer, olha, no momento oportuno, vocês, a plateia, né, ou as pessoas que estão escutando vocês, a gente pode sugerir que ela faça em um determinado momento a pergunta, né, que a plateia faça em algum momento. Mas você não vai cortar a pessoa que está te fazendo uma pergunta. É extremamente antipático, né? Aqui, ó, utilizar títulos eficientes. É isso aqui. Essa parte aqui, ó, a gente, na medida do possível, né, a gente dá um título para o meu slide que tem a ver com o conteúdo dele. Então, o título tem que refletir o assunto que eu estou trabalhando naquele slide, ok? Bom, então vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Algumas questões. Se a apresentação for realizada em outra língua, isso aqui, né? Se alguém algum dia for lá fazer uma apresentação em inglês ou francês, tá? Isso pode acontecer, né? A gente tem sempre que achar que a gente vai, né, avançar na vida, então, assim, né? Eu coloquei aqui, mas é interessante só comentar rapidamente. A gente tem que falar devagar, usar sentenças curtas, frases difíceis de pronunciar, tudo, né, tem que ser muito cuidado, tem que ter muito cuidado se a gente for falar em outra língua, tá? Bom, vamos adiante aqui. Tente se preparar para possíveis perguntas, né? A gente tem que ter, geralmente, a gente tem que estar, na medida do possível, preparado para as perguntinhas, né? Quando vocês forem fazer alguma apresentação, quando vocês forem fazer o trabalho de uma disciplina, por exemplo, né? Não coloca no slide algo que você não vai saber responder, tá certo? Tentem colocar sempre aquilo que a gente, que vocês sabem, que saibam responder, senão fica, né? Eu vou colocar uma coisa lá que não tem nem ideia, coloquei para ficar bonito. Não, a gente tem que tomar cuidado, aquilo que a gente coloca a gente tem que saber responder, tá certo? Colocar o contato, isso é legal, a gente em algum slide ou no último, geralmente lá no último slide a gente coloca contato, né, coloquem o e-mail de vocês, tá? E aqui, ó, seja consistente com itens e subitens, ou seja, isso daqui, ó, se vocês repararem, ele mesmo faz pra gente, esses aqui são subitens deste item, ele automaticamente já coloca numa fonte menor e desloca, né? Porque realmente são subitens deste primeiro item aqui. Então, eu tenho que deixar, né, já a sugestão dele, a não ser que eu queira... Eu não vou colocar esses subitens numa fonte maior do que o item. Então, eu deixo, né, porque ele já sugere, ele faz uma sugestão de como a gente deve colocar isso, dispor isso na apresentação. Tá ok? Vamos lá. Então, o que a gente tem que evitar? Na medida do possível, falar de forma improvisada, né? A gente tem que evitar isso, né? Tem que dar uma estudada na apresentação que a gente vai fazer.
citações demasiadas de nomes de autores. O que é isso, gente? A gente não vai colocar um monte de... Como eu já tinha dito para vocês, segundo fulano, segundo, né, ciclano, a gente coloca coisas nossas, né? Eventualmente a gente faz uma citação no trabalho, mas não vou fazer toda a minha apresentação baseada em o que os outros disseram, tá? Bom, o que eu tenho que evitar? Demora excessiva na introdução, ou seja, ou se alongar em detalhes assim, ó, tem gente que fica num tópico assim, muito tempo. Num determinado tópico fica horas e às vezes passa correndo por outros tópicos. Então é muito chato, né? A gente tem que dar, né, atenção, é óbvio que vão ter assuntos mais complexos que outros, mas não ficar horas e horas e horas num determinado tópico, né? Bom, repetição das mesmas coisas várias vezes. Isso daqui a gente não, né, na medida do possível também, não dá pra ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa, né? Vai lá no slide, coloca em outro, depois coloca em outro, fica muito chato, tá? Às vezes o professor faz isso um pouco, né? Vou ter que falar a verdade que os professores, às vezes, a gente acaba repetindo, né? Tá, mas, né? Tem que tentar evitar. Bom, evitar voltar as costas ao público, isso eu já tinha comentado com vocês, mas, né? Não é, isso daqui não vale, não dá para deixar de comentar mais de uma vez, porque realmente é importante. Vamos lá, vamos adiante. Olha só, esse aqui é interessante, ó. Evitar dispor sem dirigir seus públicos, ao público, com o olhar sempre na mesma direção. A gente não pode ficar olhando fixo para uma determinada pessoa, né? Às vezes a gente acha lá uma pessoa no meio da plateia que essa pessoa me traz calma, vou ficar olhando para ela. Não, é muito antipático isso. A gente tem que tentar olhar para todo mundo, né? No começo, às vezes, é um pouco difícil, mas a gente vai treinando e com o passar do tempo vocês vão adquirindo isso. Tentar evitar de falar em tom monótono, né? Às vezes a gente assiste uma apresentação que é difícil a gente não dormir quase, porque as pessoas falam tudo no mesmo tom, baixinho. Isso é cansativo, então a gente tem que tentar não falar em tom monótono, tá certo? Bom, fazer a apresentação sentada então nem se fala, né? Não, né? Fazer pausas para pensar, a gente também tem que tentar evitar. Nem sempre é possível, mas, né, não custa ir tentando praticar essas coisas. Apresentar ilustrações fora de foco. Então, assim, ó, se você apresentar uma figura, ela tem que ser para ajudar, não para atrapalhar. E fica feio, né? A gente, uma foto lá, uma imagem que não seja realmente ilustrativa, que não seja importante no contexto da apresentação, então a gente não coloca, tá? Bom, isso aqui eu já tinha comentado, projeções com frases longas ou textos, a gente não deve fazer. Mau uso do apontador. O que é isso, pessoal? Uma vez eu tinha um professor que ele se enganava, deixava o apontador ligado e tocava o laser no rosto dos outros. Então a gente tem que tomar cuidado. Aquilo ali é para apresentar na tela, é para mostrar algum tópico na tela. Vocês não vão ficar brincando com aquilo, ligando, desligando e apontando nas pessoas. Não tô brincando. Tem gente que às vezes, pelo estado nervoso, faz isso. Tem que cuidar, tá? Isso daqui eu tenho que eu mesmo dizer, que eu já fiz, e às vezes eu faço por não usar o apontador e sim o dedo. A gente não pode, a gente não deve usar o dedo. A gente tem que, preferencialmente, usar o apontador, tá certo? Tá? Eu vou comprar um pra mim quando voltar às aulas. Vamos lá. Evitar, né? A gente não tem que ficar, na hora que a gente está apresentando alguma coisa, ficar lendo um monte de papel. Tá? A apresentação lá e eu tô lendo um monte de papel, ao invés de estar... A gente tem que se preparar antes, né? Não vai levar na apresentação de vocês eu não vou ler a apresentação, mas eu vou ler o texto que tá na minha mão. Não, né? Na medida do possível, a gente pode usar algum lembretezinho e tal, mas isso tem que ser minimizado. Eventualmente, a gente olha algum material, mas eu não posso usar isso o tempo inteiro, durante a apresentação inteira, tá? Isso aqui a gente também tem que evitar, às vezes, eu me dou conta que eu tô fazendo, às vezes fica entre o data show e a tela, daí você corta o que está sendo projetado.
Não façam isso, tá? E o mau uso do quadro. Tem gente que usa um pouco o quadro, faz um monte de rabisco no meio tá apresentando alguma coisa e rabisca, né? Ou seja, não serve pra nada, né? Pra que você vai criar um monte de rabiscos no quadro? Não tem cabimento. Então, não usa, né? Se você vai usar mal o quadro, fazer uma má utilização dele, por favor. A gente tem que ter certos cuidados, né? Ter um pouquinho de bom senso, tá, gente? Bom, eu vou deixar essa apresentação em forma de PDF, né? E a outra também, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas duas. E daí, na nossa próxima aula, a gente vai começar com a aula prática sobre o Impress, realmente. Mas isso é bem importante, eu quero que vocês olhem, vocês raciocinem um pouco. Esse material, eu não vou mentir para vocês, eu já tinha ele há algum tempo e sempre, antes da gente trabalhar com qualquer ferramenta de apresentação de slides, eu acho fundamental a gente ter essa noção de como construir um slide, né, como fazer a apresentação. Isso são dicas, né, interessantes. Claro que se a gente tivesse, né, tendo uma aula presencial, vocês iam se dar conta, né, e a gente ia trocar mais ideias sobre isso, né? Vocês iam reparar que muitas vezes até os professores de vocês, a gente sabe tudo que é certo, mas muitas vezes algum cacuete a gente tem. Mas a gente tem que tentar, na medida do possível, eliminar, né? A gente tem que... é uma coisa que às vezes eu mesmo me policio, assim. Meu filho um dia estava assistindo uma aula, uma videoaula, e comentou: mãe, você falou 5 nés em pouco tempo, mãe. Daí eu, puxa vida, né? Às vezes a gente não se dá conta dos nossos cacuetes e às vezes alguém de fora tá lá, né, pra dar dar um toque, né? Olha, vê se fala menos tal palavra. A gente geralmente, né, a gente tem alguns cacuetes e a gente tem que, na medida do possível, tentar minimizar. Tá, pessoal? Bom, tenha uma boa semana e na nossa próxima aula a gente vai começar a ver o Impress na prática, tá? Mas esse material já é a nossa primeira aula dessa, né? Baseado nessa ferramenta mesmo que a gente vai ver daqui pra frente por um tempo, tá? Boa semana pra você.